Nós vamos conversar agora no programa com o médico Dr. Lair Ribeiro. Só para você ter uma pequena ideia, o Dr. Lair é referência em nutrologia no Brasil, autor de 38 best-sellers e mais de 100 trabalhos científicos publicados. Ele vai trazer aqui algumas dicas sobre como sair da rota do adoecimento, mudando o estilo de vida para você ter uma velhice mais saudável. O Dr. Lair estará aqui em Brasília nos dias 25 e 26 de maio para uma série de palestras no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Dr. Lair, eu sou Luciano Barroso, estou em Brasília. Nós temos a Dáurea Gramático no Rio de Janeiro, 1130 Rádio Nacional do Rio. Nós temos o Anchieta Filho em São Paulo e também rede conosco a rádio no Rio Grande do Sul, a Rádio Difusora Assisense. Seja bem-vindo à Rádio Nacional, Dr. Lair. Obrigado, Luciano. É um prazer muito grande estar conversando com você e com os seus ouvintes. Nós vamos começar atendendo aos nossos ouvintes, Dr. Lair Ribeiro. Primeiro, parabenizar o senhor pelo serviço que o senhor presta a todos nós, a humanidade. O senhor disponibiliza o seu tempo, o seu conhecimento para ajudar a todos aqueles que têm interesse na leitura, interesse numa vida mais agradável, e eu quero agradecer ao senhor essa generosidade de conhecimento e pensamento. Tá? Muito obrigado. Para que possamos começar. A nossa amiga Maria Luísa de Caxambi, no Rio de Janeiro, ela pergunta, que ela fala o seguinte: dizem que não se deve lavar as carnes e os frangos, não é? Mas o que fazer se ficam expostos, nem sempre, em lugares devidamente bem cuidados? Qual é a resposta para ela, doutora? Não vejo nenhum problema em lavar as carnes, não. Isso aí não, isso é mais um mito do que qualquer outra coisa. Depende do que você vai colocar, se essa água está limpa, né? Porque se você for lavar com a água suja, você pode contaminar. Mas se você tomar o cuidado certinho, eu não vejo nenhum problema disso, não. Maria Beatriz, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, pergunta se cozinhar hortaliças faz com que elas percam as propriedades nutricionais. Algumas delas sim. A do grupo Brássica, também chamado crucífera, que é o repolho, o brócolis, o nabo, a couve-flor, a couve de Bruxelas, a couve comum, elas têm certas substâncias que são muito interessantes, mas que com o calor essas substâncias são destruídas. Então, se você fizer elas no vapor, você beneficia mais no que diz respeito a isso, tá? Mas mesmo se você cozinhar demais, existem outras substâncias nessas hortaliças que contribuem, que são benéficas. Mas se você está interessado especificamente na substância chamada sulforafano e na substância chamada indol 3-carbinol, essas sim são destruídas com o processo de cozinhar. Nossa, aqui no Girassol, Cocalzinho, estado de Goiás, a senhora Neuza, ela toma remédio para pressão alta e ela, deixa eu ver aqui, pergunta se ela deve continuar tomando remédio. Qual é o tipo de alimentação que ela deve ter para melhorar essa questão da pressão alta, doutor? Pressão alta não é uma doença, pressão alta é um estado. O que eu quero dizer com isso? Então, uma pessoa que tem hipotiroidismo, por exemplo, a tireoide não está funcionando direito, a pressão sobe. Se eu for num médico que entende disso, ele vai tratar a tireoide e a pressão vai normalizar. Mas se eu for num médico reducionista, que eu chamo, que só vai ver pressão, só vai estar preocupado com o número, ele vai dar um remédio para baixar esse número. E baixar o número não necessariamente significa que eu estou tratando bem do paciente. Porque se o paciente tem pressão alta, porque a tireoide não está funcionando, o modo de eu tratar essa pressão alta não é com remédio para pressão, é indo na causa. Tem gente que tem pressão alta porque não toma sol, tem deficiência de vitamina D. Tem gente que tem pressão alta porque não tem deficiência de magnésio. Então, o interessante é o médico que pesquisa a causa da doença. Porque toda doença tem causa. Você não está atravessando a rua e pressão alta cai na sua cabeça. Tem que ter um mecanismo. Muita gente, por exemplo, desenvolve pressão alta porque tem resistência insulínica. Eu vou traduzir o que isso quer dizer. Está comendo açúcar demais. Quem come muito açúcar, muito carboidrato, libera insulina. Insulina retém sódio. Sódio retém líquido. Retenção de líquido aumenta a pressão. Então, às vezes é porque eu estou comendo doce demais, é que eu estou com a pressão alta. Entendeu? Perfeitamente.
Doutor Laí, vamos começar o nosso giro agora. Vou a São Paulo primeiro, porque quando nós comentamos o assunto aqui, ele já disse, opa, tô aí, quero ser o primeiro. Então vamos lá. Anchieta Filho, que sai em nossos estúdios em São Paulo, doutor Laí. Pois não. Obrigado, Luciano. Uma emoção falar com o senhor, entrevistar o senhor. Doutor Laí, é o seguinte, eu queria saber do senhor uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Algumas pessoas vivem mais que as outras. Meu sogro, por exemplo, ele morreu com mais de 90 anos, vivia numa fazenda, não se preocupava tanto com a alimentação, claro que vivia com a lida da fazenda, que é pesada. Algumas pessoas têm essa característica genética diferente, por isso vivem mais, doutor? Sim, certamente. Isso tem um nome, chama telômero. É o comprimento do telômero. Se você tem um comprimento de telômero maior do que o meu, nós estamos na mesma situação, morando no mesmo lugar, comendo as mesmas coisas, você tem a tendência de viver mais do que eu. Então, se a gente pudesse escolher, o melhor jeito de você viver mais de 100 anos é se você pudesse escolher seus pais. Você vai numa família onde o pessoal vive mais de 100 anos, a sua chance de viver mais de 100 anos é muito grande. Agora, isso não quer dizer que se eu tenho família que não tem ninguém com 100 anos, que eu possa viver 100 anos. Claro que posso. Aí eu vou ter que levar em consideração 3 coisas importantes. Eu vou ter que levar em consideração a minha alimentação, que você acabou de mencionar. Geralmente quem mora no campo, quem mora na roça, tem uma alimentação muito melhor do que quem mora na cidade. Segundo, o meu estilo de vida. Eu não sei quantas horas você dorme por dia, Gita, mas se você está dormindo 6 horas. De 7 horas e meia, hein? Eu durmo umas 6, 7 horas. Então, você tá devendo, porque para você passar dos 100 anos, o pessoal que passa de 100 anos dorme pelo menos 7 horas e meia, 8 horas por noite, entendeu? Isso faz muita diferença. Então, se você puder, e não tem esse negócio de descontar no final de semana, não. Aí eu durmo mal durante a semana, mas eu compenso no final de semana. Não é bem assim, entendeu? Não dá para compensar. O sono é o seguinte, você perdeu. E uma coisa importante, Anchieta, é você apagar todas as luzes do seu quarto. Nem do corredor pode ter luz. Nós somos feitos para dormir no escuro absoluto. Você tem que sentar na cama e pôr sua mão perto do rosto e não conseguir enxergar a mão. Aí tá bom. Se você está enxergando a mão é porque o escuro não está o suficiente. Então é muito importante você dormir no escuro. Se você for ver os nossos ancestrais, os nossos antepassados, teve uma época que não tinha nem fogo. Não tinha sido descoberto nem o fogo. Dava 6 horas da tarde, tudo escurecia. O que você ia fazer à noite? Não consegue enxergar nem quem está do lado. Só ia no dia seguinte, quando ia amanhecer. Você passava a noite tudo num breu absoluto. Hoje você deixa a luzinha da televisão acesa, a luzinha do celular acesa, a luzinha do corredor acesa para fazer xixi à noite e acaba dormindo mal, entendeu? Obrigado, doutor. Muito obrigado pela aula. Tá bom. Doutor Laí, nós vamos agora ao Rio de Janeiro com a jornalista Dáurea Gramático. Dáurea. Obrigada, Luciano. Doutor Laí Ribeiro, muito honrada de falar com o senhor, porque a gente ouve tanta referência boa, tanta referência interessante sobre o seu trabalho, eu nunca tinha tomado contato assim direto com o senhor. Mas então eu pergunto o seguinte, essa pessoa que dorme 6 a 7 horas, como disse aí o Anchieta Filho, é o meu caso também, o senhor está devendo, tem como a gente recuperar esse tempo perdido? Porque em alguns momentos a gente dorme 4, 5 horas, dependendo do volume de trabalho. É importante que você tenha consciência. Bom, se você puder tirar um cochilo durante o dia, não precisa ser mais do que 20 minutos. Você tirar um cochilo por dia, você compensa grande parte da noite, entendeu? Então um jeito de compensar seria você pelo menos tirar uns 20 minutos no final da tarde, por exemplo, ou depois do almoço, e tirar um cochilo, entendeu? Isso ajudaria. Mas o que você tem que ter em mente é o seguinte, se você quer viver muito tempo com saúde, o melhor remédio que eu conheço é uma noite de sono bem dormido, tá? Não tem nada que chega perto. Muito bom. Agora, e o tal do estresse? A pessoa não consegue dormir, não consegue relaxar, deita e rola, não consegue relaxar. Como é que resolve isso? Hoje você tem, se você conversar com o seu médico, hoje tem uma coisa chamada melatonina, que é o hormônio do sono,
que é produzido na sua pineal. Se você mora em apartamento, todo mundo que mora em apartamento tem menos melatonina do que quem mora em casa. Você fala, quando eu estou no meu apartamento eu durmo mal, mas quando eu for para minha casa de praia eu durmo bem. É porque no seu apartamento tem muita antena, tem muita poluição eletromagnética. E a pineal, que é a glândula que produz a melatonina, é muito sensível à poluição eletromagnética. Eu recomendo você tirar todos os eletrônicos de dentro do seu quarto, entendeu? Ou senão deixar ele desligado. Você não pode, por exemplo, vou te dar um exemplo, que muita gente que está nos escutando faz e não sabe que está fazendo mal. Você não pode carregar o seu celular no mesmo quarto que você dorme, tá bem? Mesmo que ele esteja no modo avião, ele está te prejudicando. Você não pode ter na sua casa, no seu quarto de dormir, um despertador ligado na tomada. Você pode ter despertador, mas a bateria. Você não pode ter um despertador elétrico, porque isso cria o que se chama dirty electricity, eletricidade suja. Então você coloca um despertador na cabeceira da sua cama, do lado da sua cabeça, e ligado à eletricidade, aquilo ali vai gerar poluição eletromagnética a noite inteira. E você vai te dar estresse e você não vai conseguir dormir bem, entendeu? Nossa, então, que importante. Desligar os eletrônicos é muito importante. O ideal é se você tem... Pode falar, querido, pode falar. Eu queria saber uma coisa muito pessoal, já virou uma entrevista pessoal. Eu queria saber, na verdade o senhor não é um médico convencional que faz a receita e a consulta da pessoa. O senhor reúne no seu conhecimento um pouco de física, de química. Como é que é essa sua formação, doutor? A minha formação é o seguinte, eu tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos como cardiologista, trabalhei na Universidade de Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina da Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Mary Sharpen Dome e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Chutei o pau da barraca, voltei para o Brasil, escrevi 38 livros, 26 traduzidos para outros idiomas, e há mais ou menos uns 11 anos atrás eu decidi que eu ia melhorar a medicina brasileira. Então eu já treinei mais de 6 mil médicos e converso com pessoas, ensino para as pessoas que não são médicos, que não são da área, a como ter mais saúde. É uma missão de vida minha, entendeu? Muito bom, doutor. Muito bom. Muito obrigada, viu? Espero ter te ajudado aí. Muito obrigada, doutor. Logo Luciano, com você. Logo no começo eu fiz um agradecimento ao doutor Laí por ser tão generoso com seus conhecimentos, por causa dos livros publicados, os trabalhos já realizados. Doutor Laí Ribeiro, aqui nós temos uma informação creditada ao senhor de que os melhores alimentos do mundo são o leite materno, o ovo. O ovo já virou capeta, já virou anjo, já virou santo. O ovo é um negócio incrível. Toda hora alguém fala do ovo. O azeite de oliva, aí vem outro que também já virou tudo que o senhor imaginar, de bom e de ruim. O óleo de coco, né? Açafrão. O senhor confirma, o ovo é bom ou ele tem um pezinho no inferno? O óleo de coco. Não tem nenhum pezinho no inferno, querido. O óleo de coco. É o Luciano que está falando, né? É ele. Ô, Luciano, o ovo, ele tem tudo que a vida precisa. Tanto é que dali vai sair um pintinho, tá? Ele é barato, ele é bem embalado. Se a galinha é aquela galinha que sai ciscando na grama, comendo formiga e etc., ele é rico em proteína, ele é rico em ômega 3. Eu diria que depois do leite materno, o ovo é que é o principal, entendeu? O ovo não aumenta colesterol, isso é uma mentira, tá? Finalmente saíram nas publicações mais recentes dizendo que isso era uma mentira. Muita gente deixou de comer ovo porque o médico fala que você não pode comer ovo, que é uma pena, porque é um alimento de alto valor nutritivo, Luciana. É um alimento muito barato, você encontra em qualquer lugar e tá prontinho, é fácil de fazer. Você pode pôr uma panela para ferver água, jogar 2 ovos, esperar 7 minutos, eles estão cozidos o suficiente para matar a salmonela e não destruir as coisas boas que estão lá. Eu ingiro 4, 5, 6 ovos por dia. Frito entendeu? É bom? Se você fritar com óleo de coco ou com banha de porco, é bom. Agora, se você fritar com esses óleos vegetais que você compra no supermercado, aí já é outro problema.
Aí esse óleo cai na frigideira e ele fica oxidado e vira uma gordura trans. Mas não tem nada a ver com o ovo. Certo. Aí já não é o problema do ovo. É o problema do óleo que você está fritando o ovo, entendeu? Perfeito. Se você fritar o ovo com óleo de coco, se você fritar o ovo com manteiga, se você fritar o ovo com a banha de porco que a sua avó cozinhava, você não tem problema nenhum. Doutor Laír, e o óleo de coco? Aproveitando que o senhor está O falando óleo dele. de coco é outra coisa fascinante, é um dos superalimentos mais mal entendidos que tem, porque a gordura que tem no óleo de coco, ele é de cadeia média, é cáprico láurico. O ácido láurico, que 47% dos ácidos graxos do coco é láurico, quando ele cai no seu estômago, Luciano, ele vira um antibiótico natural. Ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. E quando você absorve o que está no coco, isso aí vai e alimenta os seus cérebros. Tem tratamentos hoje de Alzheimer publicados em revistas científicas mostrando que um paciente com Alzheimer, um paciente gaga, um paciente que não está reconhecendo os filhos, começa a tomar 2 colheres de sopa por dia de óleo de coco, em 15 dias muda tudo. Então, você está aí me ouvindo, eu não estou receitando remédio nenhum, estou receitando alimento. Passa a usar o óleo de coco numa pessoa idosa na sua casa, que você vai ver que até o comportamento dela muda. Até a digestão muda. Não precisa de ficar preocupado com o fígado, porque para absorver o óleo de coco não precisa de bile, e assim vai. Doutor Laír, a Dáurea está lá fascinada no Rio de Janeiro. Assustada. Deixa eu só fazer a colocação do ouvinte, que diz o seguinte, ó, ele agradece ao senhor, doutor Laír, JB Mioto de Cianorte, no Paraná. Agradece ao senhor e pergunta qual é o horário adequado para dormir. É que nós temos já só 30 segundos, senão não dá tempo de eu perguntar para ele sobre a estada dele aqui em Brasília. Qual é o melhor horário para dormir, doutor? Quanto mais antes da meia-noite, melhor. 1 hora de sono antes da meia-noite vale por 2 horas de sono depois da meia-noite. Se você dormir das 10 à meia-noite, equivale a dormir da meia-noite às 4 da manhã. E aí, Dáurea? 10 à meia-noite é o melhor. É o melhor. O doutor Laír, o senhor estará aqui em Brasília a partir no dia 25 e dia 26, não é? No dia 25 eu estou falando para médicos e profissionais da saúde sobre câncer, sobre jejum intermitente, sobre doença autoimune, etc. E vai ser no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Exatamente. Né? A farmacotécnica, Luciano, é que está cuidando disso aí. Então, se a pessoa procurar a farmacotécnica, pode ser convidada. E no domingo eu vou estar fazendo uma palestra aberta ao público, Vivendo Mais e Melhor, também lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Bom, doutor Laír, o senhor percebeu que nós somos tietos do senhor. E nós temos um respeito enorme pelo trabalho que o senhor faz. Eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui na Rádio Nacional. Muito obrigado, doutor Laír Ribeiro. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente mandar esse link.